Ciro Games, enfim, estreia! E o 7 de setembro, golpista de Bolsonaro e seus apoiadores. Fala, galera da Ciro Progressista! Aqui estou eu novamente, Paulo Henrique Faria, para mais uma análise de conjuntura para vocês. Antes de começar a dissertar o que eu destaquei na chamada, como sempre, inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito, dê like se gostou, dislike se não aprovou e comente sobre tudo que eu vou colocar aqui para vocês nesse vídeo de hoje. Beleza? Nosso canal está crescendo aos poucos, já está chegando em 8.700 inscritos, trabalho de formiguinha, mas muito bem elaborado, muito bem pensado, com muito amor, com muita dedicação, certo? Obrigado a todos que chegaram por aqui e, eventualmente, nos dão audiência, engajamento e força. Beleza? Então vamos falar sobre o que interessa nesse vídeo de hoje, nesse 7 de setembro, Independência do Brasil. Como eu destaquei na chamada, exatamente hoje, né, tô gravando esse vídeo horas antes da ótima live Ciro Games, que é composta, lógico, pelo Ciro Gomes, e vai ter a excelente participação do grande Chico Santa Cruz, o cantor vocalista da banda Detonautas, que é uma banda que mete o dedo na ferida, uma das pouquíssimas do mainstream brasileiro que faz isso. Vai ter, lógico, a participação da nossa futura primeira-dama, a Gisele Bezerra. Não é? Certamente vão falar sobre o que aconteceu nesse 7 de setembro, os protestos ridículos de Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e outras cidades. Daqui a pouco, no segundo momento, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Não é? Mas, para iniciar, dar ênfase aí nesse projeto do Ciro, né? Provavelmente vai ser semanal e ele vai comentar sobre tudo o que tem acontecido, especialmente no âmbito político, vai falar um pouco mais sobre o PND, não é? Se você ainda não assistiu, esse vídeo vai logo após aqui no canal para vocês, não é? Então corre lá, vou deixar também no link fixado. Quem eventualmente não assistiu a live, não é? É muito importante esse projeto, né? A gente tem que dar força, é uma demanda, como eu falei no vídeo anterior, que enfim o Ciro e a sua equipe abraçou, não é? Vamos acompanhar, né? Vamos ver quais serão os próximos convidados. O Eduardo Jorge já foi anunciado também que irá conversar com o Ciro. Espero que ele também converse com a Marina Silva, né, com especialistas e pessoas de renome da cultura ou até mesmo da política, da comunicação, para falar sobre os mais variados temas, sobre as mais variadas temáticas. E agora eu quero falar um pouco sobre as últimas entrevistas do Ciro. Vocês devem ter acompanhado, a gente, lógico, sempre posta ou trechos ou até mesmo íntegra aqui para vocês no canal, né? Eu dou ênfase aí para as últimas, com destaque para aquela que ele falou lá para Paraíba, né? Com o apresentador jornalista lá da região, né? Um podcast Papo Arretado, foi um papo descontraído de quase 2 horas de duração. A gente até pegou um trechinho muito engraçado do Ciro contando uma situação muito engraçada de um comício antigo seu, né? Isso é muito salutar, acho que o Ciro também tem que falar sobre temas leves, né? Lógico, tem que falar um pouco mais sobre o PND, tem que meter o dedo na ferida dos absurdos do governo Bolsonaro, apontar os erros do governo Lula e Dilma, mas também tem que falar sobre variedades, sobre temas e pautas leves, né? Porque o Ciro é um cara bem-humorado, é um cara descontraído, né? E até simpático. Muita gente tem essa ideia, esse estigma de que ele é muito destemperado, muito esquentado, muito sério, e não é bem assim, né? Nós da militância sabemos bem que isso não é verdade. Então foi muito boa essa entrevista, quem não assistiu, corra, que foi muito boa, a gente deixou um trecho aqui para vocês no canal, também vou deixar aqui no final o link para vocês acompanharem. Outra entrevista também longa e interessante que o Ciro deu aí nos últimos dias foi lá para a Rádio de Natal. Essa um pouco menor, foi mais ou menos ali 35 minutos, mas foi muito contundente. Um trecho dela, inclusive, viralizou aí nos últimos 2 dias, do Ciro pedindo para as pessoas não caírem nas provocações bolsonaristas exatamente hoje, nesse 7 de setembro. Mostrou ponderação, mostrou preocupação, né? Ele recomendou
a exemplo do presidente Lupe, que nós do PDT, que nós da militância cirista, trabalhista e até mesmo da esquerda ou anti-Bolsonaro, para que não íssemos fazer um protesto contra o Bolsonaro, para não dar confusão, não é? Para não dar margem para atos de violência, atos golpistas, com os bolsonaristas, com os apoiadores do Bolsonaro, não é? Foi muito boa a entrevista, ele deu uma enquadrada espetacular ali num participante bolsominion, né? Nós postamos, lógico, a íntegra para vocês aqui, postamos também alguns desses trechos, também vou deixar para vocês aqui no link para acompanhar se você eventualmente não assistiu. Outras duas entrevistas que ele deu também que foram bem interessantes, foi uma aqui, exatamente para Goiânia, ontem, dia 6 de setembro, na Rádio Difusora Pai Eterno, que é uma rádio católica, né, com uma audiência muito boa, especialmente aqui em Goiânia e região, né, que Goiânia e região metropolitana é mais de 2 milhões de pessoas, para vocês terem ideia, e a audiência é muito boa, não é? Então foi muito boa essa entrevista, também foi mais ou menos ali 30 minutos, 33 minutos. Outra entrevista interessante e rápida, a mais rápida de todas aí nos últimos dias, foi uns 28 minutos, foi aquela que ele deu lá pro programa Diálogo, de Ribeirão Preto, esse já para TV local. O Ciro falou, lógico, sobre esses arroubos autoritários do Bolsonaro, sobre os erros econômicos e políticos do Lula, falou sobre a CPI, a gente pensou um trechinho e postou aqui para vocês, não é? É isso, o Ciro tem que continuar falando com o interior de São Paulo, com o interior do Nordeste, com o Centro-Oeste, com o Norte, com o Sul, enfim, com toda a mídia possível. Não pode ficar só na internet, não pode ficar falando só para bolha, tem que falar com toda a mídia que for atrás dele. Não é? É importante que a gente consiga levar esse Plano Nacional de Desenvolvimento que o Ciro defende, não é, para todo mundo, para o maior número de pessoas. Só com a ajuda da mídia e, lógico, com a ajuda nossa da militância, o Ciro vai conseguir chegar próximo desse objetivo e, eventualmente, ir para o segundo turno derrotar o Lula. A gente tem que tirar o Bolsonaro já nesse primeiro turno. Bom, e nesse segundo momento do vídeo de hoje, lógico, eu vou falar sobre os arroubos, a micareta antidemocrática, fascista, golpista de Bolsonaro e seus asseclas. Vocês devem ter acompanhado aí na Globo, na Globo News, CNN Brasil e outros veículos, que de certa maneira flopou. Foi bem menor do que os bolsonaristas pensavam, né? Teve ali uma certa concentração em Brasília e São Paulo, lugares onde o fascista do Jair Bolsonaro, inclusive, foi ao palanque, né? Ele bancou boa parte disso, né? Ele com dinheiro público e de apoiadores endinheirados, empresários, né? Tem até um vídeo viralizando aí no Twitter de pessoas de fato recebendo R$100, camisa, adesivo e o caramba, né? Tal qual os petistas em outros protestos, né? Eles falavam tanto do o petista mortadela, que ganha um pão, a mortadela e um dinheirinho para ir lá balançar a bandeira do PT, balançar a bandeira vermelha do PT. Eles estão fazendo o mesmo, a diferença é que usam a camisa amarela, não é? Deturparam esse símbolo brasileiro, inclusive eu estou usando a camisa da seleção brasileira aqui, mas é azul, a amarela tá difícil, não é? Porque infelizmente ela foi achovalhada por esses ridículos, por esses imbecis, reacionários, não é? Mas esses protestos muito fracos, o Bolsonaro basicamente falou para sua bolha, falou para os convertidos, não mostrou força, coisa alguma, não é? Isso é bom, isso é bom. Dia 12, inclusive, vai ter um outro protesto, só que organizado mais pelos liberais, pelo MBL, vem pra rua, eu não vou, mas entendo a importância disso, né? Os liberais também têm que mostrar que são contra o Bolsonaro, o Dória, Mandetta, o Kassab já se posicionam contra o Bolsonaro, pedindo o impeachment dele, isso é importante. Falta agora admitir que o Ciro é a verdadeira terceira via, e não esses nomes outsiders, ou fracos, ou bolsonaristas arrependidos. Tudo bem, a gente pode sentar para conversar e eventualmente compor uma aliança, mas claramente o único nome que consegue tirar o Bolsonaro do segundo turno e vencer o Lula lá é exatamente Ciro Gomes. Não é? Mas voltando para esses protestos, para essas micaretas ridículas, né, para o rebanho de gados,
Estava acompanhando ali em Brasília, não é, esplanada dos ministérios, mais de 200 mil pessoas para ter alguma efetividade, para ter, digamos, relevância visual. Eles não conseguiram isso, mesmo pagando boa parte dessas pessoas, bancando gasolina, inclusive. Lá no Rio de Janeiro, outra cena patética, o Queiroz, vejam só, o Queiroz, o pilantra, o líder das rachadinhas de Bolsonaro, foi pessoalmente até essas manifestações, lá na praia, acho que de Copacabana, né? Deputados bolsonaristas, apoiadores do Bolsonaro, tiraram fotos com ele, inclusive. Ou seja, eles têm orgulho mesmo da corrupção, né? Da mamata, da pilantragem. Não tem mais vergonha de assumirem isso, não é? E em São Paulo, agora há pouco, lá pelas 4 horas, o imbecil do Bolsonaro discursou lá em frente ao MASP, né, para pouco mais de 60 mil pessoas, né, para pouco mais de 60 mil gados paulistanos. Não é? É isso, gente. O Bolsonaro está derretendo aos poucos, ele está entrando em desespero, né? Infelizmente, como eu falei no vídeo anterior, acho que não vai sofrer impeachment, mas ele já está derrotado. Ele já está derrotado. Agora a gente tem que tirá-lo do segundo turno, colocar o Ciro Gomes lá, como eu falei agora há pouco, né, para propor, para debater projetos. Vocês querem a volta do projeto de esquerda liberal do Lula e do PT ou vocês querem um Plano Nacional de Desenvolvimento? Né, que desde o governo João Goulart, JK, ou mesmo de Getúlio Vargas, não é experienciado. Mais ou menos ali um pouco, mais muito rapidamente com Itamar, não é? Mas eleito mesmo, tem mais de 60 anos que não experienciamos um governo com esse viés de fato progressista. Não é? Mas para isso a gente tem que fortalecer o Ciro Gomes, fortalecer a sua militância e espalhar as suas ideias para conseguir o máximo possível de eleitores, certo? A gente vai continuar metendo o dedo na cara desses pilantras, desses fascistas, né? Essas pessoas odeiam o nosso país, elas não são patriotas, coisa alguma, não é? São uns idiotas alienados, não é? E o grande culpado por todo esse drama que o Brasil vive, não é? De gasolina, o litro da gasolina batendo R$7, o gás R$110, 15 milhões de desempregados, tudo muito caro, tudo muito difícil, insegurança alimentar aumentando, não é? As nossas matas sendo cada vez mais depredadas, os índios sendo dizimados. É o pior governo da história. Não tem outra digamos, constatação que não essa, não é? A gente vai tirar, vai passar, mas para isso a gente precisa colocar algo substancial e duradouro no lugar. A gente precisa colocar o Ciro Gomes para ser o presidente no ano que vem, certo? Antes de encerrar, galera, vou deixar aqui uma mensagem, vou cantar uma música que evoca o saudoso Leonel Brizola, o verdadeiro político patriota do Brasil. Brava gente brasileira, longe vai, termo servil, ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Ou ficar a pátria livre, ou morrer pelo Brasil. Viva o Brasil, viva a democracia e fora Bolsonaro! É isso aí, galera, que eu tinha para falar para vocês. Volto na terça que vem. Inscreva-se no canal se você ainda não é inscrito e comente sobre tudo que eu expus nesse vídeo aqui. Beleza? Valeu, um abraço e até a próxima.